Hoje é domingo. Domingo é o dia de culto, onde todo mundo sai da sua casa, vai para suas congregações para fazer um trabalho, fazer uma obra de adoração, enfim, uma obra para o igrejado. Por que eu digo igrejado? Igrejado eu não estou criticando ninguém, mas é simplesmente um nome que a gente separa as coisas da mesma maneira que o crente e o descrente. Ele é chamado de crente porque ele crê. E o descrente é porque ele não crê. Assim é. O igrejado é chamado de igrejado porque ele está dentro de uma igreja, e o desigrejado porque está fora. Então são separados. Mas então são perguntas que um desigrejado que está fora, são questões que levanta para que o igrejado ele possa, quem sabe, ouvir e pensar um pouco, né? Porque ver se ele pensa um pouco por ele. Porque a gente sabe, eu fui nascido no sistema, nasci dentro do lar cristão, e a gente deixa que o homem pense pra gente, leia a Bíblia pra gente e diga o que está escrito, como se a gente fosse analfabeto. Então são questões. Há várias décadas atrás, 5, 6 décadas atrás, existia apenas dois tipos de em relação à religião, duas: o crente e o católico, nada mais. Tinha as outras, judaísmo, islamismo, mas não se falava muito. Crente e católico. Segundo o crente, o igrejado, ele ia para o céu. Estava salvo. Tentando salvar o católico. Porque segundo ele, o católico não ia para o céu. Mas ele ia. Então, baseado nisto, eu cheguei aos dias de hoje, já não faço mais parte desse sistema, sou um desigrejado, um crente desigrejado. Entendo muito bem que eu não sou salvo, não vou para o céu pelo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez. Somente. Ou é graça, ou é obras. Graça e obras não andam juntas, não andam de mão dadas. Não como certas pessoas dizem, como juntar graça e obras para ser salvo. Não existe. Se você junta obras com a graça, a lei está vigente ainda. E a obra de Cristo na cruz não cumpriu a lei, não tirou o pecado do mundo. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E segundo o igrejado, como o homem é salvo? O que o homem tem que fazer para ser salvo hoje? Hoje, porque eles entendem que só é salvo aquele que aceita Cristo. Então, como o homem é salvo? De que maneira? Pela graça ou pelas obras? Qual o papel da chamada igreja, segundo eles? Para que existe a igreja, segundo eles? Que dizem ser instituída por Deus, segundo o homem. Porque segundo a Bíblia, não. Só tem uma igreja que foi instituída por Deus. A igreja de Deus. E a igreja de Deus não é a igreja da graça, a igreja de hoje. Porque graça é graça. Graça não tem outro sentido. Ou você entende graça 100% graça, nada mais, ou você entende graça mais obras. Como o Tiago diz, né? Então, baseado nisso, é o que eles pensam. Mas, enfim, o homem é salvo de que maneira? Pela graça? Pela graça sois salvos. Mas a partir do momento que o líder ele ensinar desta maneira, o homem é salvo pela graça de Deus, através da obra consumada do Senhor Jesus Cristo, a pessoa já não precisa mais frequentar uma denominação. E você vai deserdar. E aí o sistema vai colapsar. Então o líder fica quieto, deixa como está. Vamos continuar contando história, trazendo o povo para dentro, porque se ele deixar de congregar, o sistema falha. Então vamos continuar imputando medo neles do inferno como tormento eterno, trazendo as doutrinas dos homens, porque dizem que o trabalho
da igreja, da chamada igreja de hoje, do templo, que cada esquina tem uma, 40 mil denominações. Engraçado que o catolicismo só tem uma, né? Só uma, um líder só. Será que eles tentam salvar os crentes? Porque os crentes, os igrejados, tentam salvar eles, dizendo que eles não estão salvos. Eles tentam salvar o Testemunha de Jeová, os mormons, os budistas, tudo. Então tudo é religião, tudo é crença. E isto não leva ninguém ao céu. O que leva é a cruz de Cristo. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para todo aquele que crê, para salvar todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois dos gentios. O que é o Evangelho de Cristo? É você pegar a Bíblia e sair falando tudo aquilo que está escrito aqui para salvar, porque se a pessoa não crê, ela vai para o inferno? Ou o poder de Deus está na obra de Cristo, no ato? A obra, o ato, morte, sepultamento e ressurreição. Isso é o que salva. Não é dizer isso se você, através de crer nisso, você é salvo. Se você crê nisso, você é selado para o dia da redenção, segundo a Bíblia. Se você não crê, você é salvo pelo que Cristo fez. Como diz Efésios 2,8, pela graça sois salvos, através da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Através da fé, não é tua fé, não é mediante a tua fé, não é pela tua fé, gentil. A fé de Cristo. Porque Romanos 3, capítulo 3, diz: há um Deus que justifica o circunciso pela fé e o incircunciso através da fé. O que Cristo fez é para salvar a todos, gentios e judeus. E ele não fez, a obra de Cristo na cruz não foi para tirar ninguém, livrar ninguém do pecado, livrar ninguém do inferno, do tormento eterno. Ele condenou o pecado na carne, ele tirou o pecado do mundo, passado, presente e futuro. Ele tirou o pecado. De outra maneira, essa doutrina de que se você crê, você é salvo, se você não crê, você é condenado, mais uma vez, o que será daqueles que vieram antes de Cristo, desde Adão? Até do próprio Adão. O que será de Adão? Onde estará Adão? Onde está Adão hoje? No inferno. Porque ele trouxe o pecado e veio por ele. Mas é muita coisa que tem que entender, que tem que falar da obra de Deus para a humanidade. Como, por exemplo, quando Deus criou Adão, formou o primeiro casal e deu a lei para eles, para Adão, não coma. O dia que comer certamente morrerás. Deus é onisciente, ele sabia que Adão ia pecar e ia comer. Mas digamos que Deus foi pego de surpresa. Não sabia que Adão ia pecar. E por que Deus não destruiu Adão? Não começou tudo de novo? Ele é o Todo-Poderoso. E por que Adão pecou, sendo que antes dele comer a fruta não havia pecado? Ele tinha pecado? Segundo o que a Bíblia diz, não. Porque ele foi criado à semelhança de Deus. Como diz Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, segundo, conforme a nossa semelhança. Então por que Adão pecou, se ele não tinha pecado? Então a gente entende que foi criado para isso. Ele não tinha pecado, não podia pecar. A desobediência entrou pelo pecado, pela fruta que ele comeu. Quando ele comeu, ele desobedeceu a lei. Aí veio o pecado. Ou o pecado já estava embutido nele? De maneira nenhuma. E Deus deu a lei a ele. O dia que comer, certamente morrerás. Deus poderia ter simplesmente fechado o útero de Eva para que ela não procriasse, porque ele transgrediu a lei. Adão. Deus deu a lei, a sentença, morrerás. Agora você vai morrer. Não importa, 1000 anos, quanto seja, você vai morrer, mas sozinho. Você é culpado a sua desobediência. Por que Deus permitiu
que entrasse, que Eva procriasse, tivesse filho, chegamos a nós hoje. Deus sendo onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia? Claro que sim. Permitiu? Claro que sim. Para quê? Porque segundo o cristianismo, Deus, digamos assim, é um brincalhão, é um churrasqueiro. Ele criou o homem sem saber que o homem ia pecar. E depois que o homem pecou, ele falou, bom, agora se vira, é responsabilidade tua. Você escolheu pecar, agora a responsabilidade tua, a decisão é sua. Se você me aceitar, eu vou enviar meu filho para morrer no seu lugar. Se você o aceitar, você é salvo. Se você não, você vai queimar por toda a eternidade. Mas por que ele permitiu isso? A descendência de Adão. Não pecamos, mas herdamos o pecado. É justo o homem pagar pelo seu crime. E Deus é o justo juiz. Ele julga segundo as nossas obras. Nada mais. Ou o homem rouba um banco, por exemplo, e o filho vai preso em seu lugar. Mas eu não roubei o banco, não interessa. Você não roubou, mas você tem a síndrome do roubo em você. Porque você é filho. Você não roubou porque não quis, então você pode pagar por ele. Mas esse é o cristianismo chamado, estamos fazendo a obra que Cristo nos ordenou. Salvar o mundo. Salvar do quê? Cristo na cruz, ele nos livrou da morte. Porque a condenação foi instituída por Deus. Romanos 11:32. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar com todos de misericórdia. Todo santo homem nascido neste planeta, desde Adão, ele tem que cumprir a sentença da morte, pagar pelo pecado. Ele não cometeu, mas então tem um propósito para tudo isso. Inferno? Para o igrejado, sim. Mas Cristo, segundo eles, Cristo, vocês têm que salvar a alma, porque a Bíblia tem partes na Bíblia que dá suporte para isso. O livro de Hebreus. Mas onde fica a graça? Pela graça sois salvos através da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não, nós estamos salvando almas, este é o papel da igreja. Então volto a perguntar, quanto está o placar hoje? Desde que Cristo morreu. Vocês vão esperar todos os descendentes de Adão da época antes de Cristo ressuscitarem para vocês pregar o evangelho para eles? Porque eles têm que aceitar. Segundo o que vocês ensinam, se o homem não aceitar, não é salvo. Cristo não morreu, ele não deu a vida para salvar o homem por aceitação. Que depender da vontade, da decisão do homem. A obra de Cristo foi para ressuscitar o homem da morte. Porque o pecado mata e o homem não existe mais. O espírito volta para Deus. Mas o que Cristo fez é para ressuscitar o homem na última trombeta. Como o próprio apóstolo Paulo escreve na carta a 1 Coríntios, capítulo da ressurreição, capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, o vosso pecado permanece. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não ressuscitaríamos. Porque nem ele ressuscitou. Ele pagou pelo pecado, mas a morte teve poder. Prendeu o homem debaixo da terra, no seio da terra. Mas como ele foi tragado, ele condenou o pecado na carne, destruiu aquele que tinha o império da morte, que é o diabo. A morte foi tragada em vitória, ele ressuscitou, para que todos ressuscitemos ao último dia, porque foi assim que Deus, o propósito de Deus para a criação do homem, Adão. O sopro de vida é eterno, e nós somos eternos. Vamos morrer porque é o salário do pecado, a condenação pelo pecado de Adão. Mas Deus permitiu que a humanidade, como ele abençoou Adão antes do pecado, multiplicai, enchei a terra. Para quê? Para depois ele lançar um tormento eterno? E Cristo não ordenou nenhum homem construir igreja para pregar o evangelho. Isso ele disse aos judeus. Cristo não falou com nenhum gentios.
O que falou com os gentios foi Paulo, o apóstolo Paulo. Ele não deu ordenança nenhuma para nenhum homem construir igrejas para salvar almas. Procure nas epístolas do apóstolo Paulo, que é as epístolas da graça, onde você encontra aceitação a Cristo, se você aceitar de todo o seu coração, se você fizer boas obras, se você batizar em águas, se você tomar santa ceia. Procure. Ou é graça, ou é obra. Se é obras, você tem que batizar em águas, você tem que tomar santa ceia, você tem que frequentar, você tem que picar cartão todo domingo para ser salvo. Isso é obras. Porque se você não fizer, como o Tiago diz, aquele que tropeça no mandamento, tropeça em todos. E o homem não pode cumprir toda a lei de Deus. Por isso Cristo pagou pelos pecados nossos. Porque só ele não tinha pecado. O resto, nós gentios, esperamos as bênçãos de Israel, como Deus disse a Abraão. Gênesis 12, capítulo 12, versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E quando Jesus disse, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, ele disse aos judeus que estavam presentes na sua ascensão. Ele mesmo disse, eu não vim a não ser, eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Gentil, você não é judeu. Você, me desculpe o termo, mas nós, mas simbólico, somos os cachorrinhos que nos alimentamos das migalhas que caem da mesa de nossos senhores, Israel. Porque Deus levantou esta nação, deu lei a eles e caminhou com eles no deserto. Deus não caminhou no Egito. Deus não caminhou com ninguém no Egito. Mas com seu povo, 40 anos no deserto. Então é isso. Muito que tem que ser falado contra esse sistema de engano, de prende as pessoas. Por que você batiza em água? Ah, porque Cristo te deixou o exemplo? Então você vai na Bíblia, procura entendimento se é isso. Por que arrependimento? Você pecou? Você tem que se arrepender dos seus pecados? Você se arrepende de algo que você não cometeu, mas que o outro cometeu? Por que Cristo disse arrependei-vos? Porque é chegado o reino do céu. Muitas coisas tem que ser entendido do que antes condenar as pessoas, os desigrejados, os católicos, para o tormento eterno. Hoje é domingo, é dia de todo igrejado estar lá, pulando, gritando. Talvez esteja ouvindo a parábola das 10 virgens, né? Como é que está o seu azeite na lâmpada? Se você tem um termômetro para medir ele, você vai saber se está bom, se está ruim, se está fraco, se você está lícito para entrar no céu pelo a quantidade do seu azeite, do seu óleo. Ou talvez eles estejam falando dos talentos. Então volte para casa com a confiança de Cristo, pagou tudo por você. E você é salvo pelo que Cristo fez, mesmo que você nunca passou na porta de uma denominação. Porque o que você é o que você é, porque Deus assim quis para te salvar pela obra de Cristo na cruz, que morreu pelos nossos pecados. Fique com Deus.